Alexandre, um líder poderoso da Macedônia, se destaca como um conquistador sem igual no vasto Império Persa. Sua trajetória magnífica o coloca como um dos comandantes mais grandiosos da história. Com sua genialidade estratégica, ele não apenas expandiu territórios, mas também construiu impressionantes cidades e disseminou a cultura grega pelo mundo conhecido, o que torna Alexandre verdadeiramente exponencial e excepcional é a sua capacidade de triunfar diante de desafios aparentemente impossíveis. Ele derrotou exércitos muito mais numerosos e superiores ao seu próprio, provando que a força de vontade e a audácia podem superar quaisquer obstáculos. O mais impressionante de tudo é que ele conquistou tudo isso antes dos 30 anos de idade. A história de Alexandre é um testemunho de determinação incomparável e ambição sem limites. Sua mentalidade imbatível o levou a patamares sem precedentes. Venha comigo nessa soberania e descubra nessa jornada o incrível segredo por trás da grandiosidade de Alexandre, um líder verdadeiramente lendário. Não perca a oportunidade de conhecer a mente brilhante por trás de um império imortal. Seja bem-vindo à soberania. A ambição ilimitada de Alexandre o Grande. Alexandre, com ambição ilimitada, dominou o poderoso Império Persa, uma superpotência que antes aterrorizava o mundo grego antigo. Agora ele via o Império a seus pés, estendendo-se por 3 continentes, com um exército muito maior que o seu próprio. Essa vitória era considerada alcançável apenas por um ser divino. O nome de Alexandre ficaria eternamente gravado na história. Era hora de desfrutar os espólios da guerra e retornar para casa, governar seu novo império. Certamente, seus homens compartilhavam esse sentimento, embora estivessem sendo atacados por elefantes de guerra e enfrentassem chuvas torrenciais. No entanto, Alexandre, desafiando o descontentamento de seus soldados, continuava avançando cada vez mais para o leste, adentrando as selvas da Índia. Eles já haviam suportado 8 anos de perigos constantes e batalhas. Finalmente, no rio Hidaspes, os homens não aguentariam mais. O caos se instalou no acampamento, enquanto imploravam ao seu rei que desistisse, mas sem sucesso. Naquela época, a crença predominante era de que a Índia era a borda do mundo, e essa ideia se enraizou rapidamente na mente ambiciosa de Alexandre, instigando ele a levar suas conquistas até os confins da terra. A este império não haverá limites, a não ser os que Deus mesmo estabeleça, proclamava ele em um dos discursos para seus homens, relembrando tudo o que havia alcançado e comparando seus esforços aos lendários heróis Hércules e Aquiles. Infelizmente para Alexandre, suas tropas não podiam ser persuadidas nesse assunto. Ninguém poderia igualar a ambição ilimitada do rei macedônio, razão pela qual tão poucos alcançariam o mesmo sucesso. Inspirado pelos feitos de Aquiles e Hércules, ele transformou sua meta de vida em superar até mesmo seus maiores heróis. Embora críticos possam argumentar que sua fome insaciável foi sua maior queda, apesar do lado mais sombrio de seu caráter, não se pode negar que a ambição desempenhou um papel fundamental em suas lendárias conquistas. Alexandre decidiu-se a uma busca incessante pela glória, o que levou a alcançar um nível significativo de sucesso em uma idade incrivelmente jovem. Em sua busca por realizar o impossível, mesmo que tenha
ficado aquém, isso ainda representou uma vitória de proporções épicas. Sua determinação incansável e busca incessante por grandiosidade o tornam uma figura lendária nos anais da história. Foi um líder proeminente em todas as suas campanhas. Nenhuma representou um desafio maior do que a traiçoeira travessia do deserto de Gerdrósia. Na verdade, nenhum comandante jamais conduziu com sucesso seus exércitos através dele. Enquanto o sol escaldante castigava os homens, cada passo se tornava mais difícil devido à areia solta e profunda que engolia seus pés. As marchas pareciam intermináveis conforme o tempo passava, e os suprimentos começavam a acabar. Os soldados eram forçados a recorrer aos próprios animais para se alimentarem. Quando finalmente encontravam água, alguns bebiam até a morte, enquanto outros a desperdiçavam nas nascentes, contaminando-as para o resto. Depois de dias de marcha, os ventos haviam devorado todos os marcos que indicavam sua localização no oceano de areia. Os guias agora diziam que estavam perdidos, e para piorar a situação, o rei estava sofrendo com um ferimento em seu pulmão causado por uma flecha. Alexandre estava determinado a manter uma face corajosa. Em certo momento, um destacamento de batedores chegou galopando em sua direção. Talvez tivessem boas notícias. Todos se calaram enquanto se aproximavam ao rei. Eles haviam encontrado uma pequena nascente e ofereceram a ele um capacete cheio de água, que ele aceitou graciosamente. No entanto, em vez de saborear o líquido para si mesmo, Alexandre surpreendeu seus homens derramando todo o conteúdo do capacete na areia. Os soldados romperam em um coro ensurdecedor de aplausos e vivas, emocionados pelo gesto altruísta de seu líder. Para Alexandre não havia separação entre ele e seus homens. Ele suportaria as mesmas dificuldades e sofreria ao lado deles, unidos na busca pela vitória. Sem o apoio inabalável de seus leais soldados, ele reconhecia que o sucesso seria impossível de alcançar. Como resultado, ele fez todo o esforço para cultivar uma forte conexão com eles. Nas batalhas, ele liderava os ataques, movendo-os corajosamente para a linha de frente, colocando-se em perigo. Isso significava que o seu corpo estava coberto de cicatrizes, que ele exibia com orgulho para suas tropas como um lembrete de que eles não estavam sozinhos. Ele criou um vínculo sagrado que cultivou um trabalho em equipe inabalável e imbatível. Com Alexandre no comando, eles se moviam como uma unidade coesa, executando manobras complexas rapidamente, com efeitos devastadores. A confiança de Alexandre era inabalável. Sob o suave brilho da lua, a mãe de Alexandre, Olímpia, acalentava seu filho com sussurros proféticos sobre seu magnífico destino. Ela afirmara que sua canção fora concebida por Zeus. Um raio o atingiu e o sangue divino fluía por suas veias. Muitos acreditavam que esse novo herdeiro do trono tinha um potencial ilimitado. Não demoraria muito para que a confiança instalada em Alexandre se manifestasse. Quando ele ainda era criança, um mercador chegou ao seu pai, o rei Filipe, com um cavalo chamado Bucéfalo. O cavalo tinha uma pelagem negra, brilhante, e uma estatura imponente. Filipe e a sua comitiva tentaram montar a fera, mas nenhum deles conseguiam controlá-la. Ele era selvagem e indomável. O mercador estava prestes a partir, mas antes disso, Alexandre decidiu intervir. Ele percebeu que o cavalo estava assustado com sua própria sombra. Com sua genialidade, Alexandre montou o Bucéfalo em direção ao sol, de modo que sua sombra ficasse atrás dele. De repente, o cavalo começou a obedecer cada comando seu. O homem ficou boquiaberto e seu pai disse: Alexandre, vacilou. Não é suficientemente grande para você. Terá que encontrar mais mundos para conquistar.
Ele se recusava a aceitar qualquer tarefa como impossível, mesmo quando os outros já haviam desistido. Essa confiança inabalável permitia que ele se concentrasse em soluções, em vez de ser consumido pelos obstáculos aparentemente intransponíveis diante dele. Quando confrontado com probabilidades esmagadoras como estar em desvantagem de 6-1 na batalha, ele não se intimidava e encontrava uma maneira de emergir vitorioso, mesmo quando suas forças estavam cercadas por guerreiros tribais ferozes. A astúcia e a habilidade estratégica de Alexandre permitia que ele encontrasse uma saída segura. Ele tinha uma crença inabalável em suas próprias habilidades e que lhe permitia encontrar uma saída, mesmo nas situações mais desesperadoras. Essa confiança profunda era ainda reforçada por sua proposta linhagem divina. Afinal, ele era descendente de um deus, livre de amarras da dúvida. Alexandre conseguia agir com coragem inabalável e seguir seus instintos com completa convicção. A questão é que Alexandre realmente existiu de verdade e está documentado através da história todas as suas conquistas. Se uma história dessas, um homem desses como o Alexandre o Grande, não faz te levantar da cama e ir em busca dos seus objetivos, eu não sei mais o que pode fazer. Pois esse homem passou por dificuldades inacreditáveis e conquistou em apenas 30 anos, o que muitos em várias vidas nem sequer conseguiriam. Então eu te faço um questionamento, uma pergunta perspicaz. Se um homem só conseguiu todo esse feito através de sua competência, confiança inabalável em si mesmo, por que você não pode conseguir uma casa, um carro e uma estabilidade financeira? Isso se torna até fácil comparado às conquistas de Alexandre o Grande. Não acha? Até a próxima. Soberania total.